Total de 10 minutos, senador Humberto. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Recentemente, alguns de nossos colegas estiveram aqui nessa tribuna para tratar de um tema que eu considero da maior relevância para a saúde e para o sistema de saúde desse país. Aqui estiveram os senadores Eduardo Braga, Romero Jucá, Paulo Davim, para citar alguns, enfatizando o problema da falta de profissionais de saúde, especialmente de médicos, e da má distribuição desses profissionais ao longo do nosso país. Eu, naturalmente, não poderia deixar de participar desse debate, pois tenho acompanhado de perto já há algum tempo esse tema. Eu sou, inclusive, autor da proposta de emenda à Constituição, de número 36, de 2011, que cria o serviço civil obrigatório para profissionais de saúde recém-formados em universidades públicas ou contemplados com bolsas e outros incentivos financeiros pagos com recursos públicos. A ideia de que esses profissionais pudessem trabalhar temporariamente em unidades públicas de saúde nos municípios ou nas regiões do país onde houvesse carência de mão de obra. Esse serviço seria adequadamente remunerado e o período de realização desse serviço civil seria definido por lei. Nada mais justo. Se um médico, se um profissional de saúde tem a sua formação custeada pelo Estado, numa universidade pública ou no ProUni, sendo financiado pelo setor público, nada mais justo que ele possa dar à sociedade uma contrapartida com o seu trabalho. E isso não seria feito gratuitamente, seria feito recebendo uma compensação, um salário adequado e justo. Essa é uma medida de caráter regulatório que tem sido reiteradamente preconizada por instituições importantes na área da saúde no mundo, como a própria Organização Mundial de Saúde. Essa minha proposição está hoje na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a designação de relator, e eu já tive a oportunidade de falar com o senador Vital do Rego, presidente da comissão, para que possa definir um relator e nós podemos fazer essa discussão. Mas, senhor presidente, esse tema é muito sério. Os Conselhos Federal de Medicina e Regional de Medicina de São Paulo divulgaram recentemente o segundo volume da chamada Demografia Médica no Brasil, em que apontam um crescimento do número de médicos no país. Os números têm melhorado, graças a uma série de fatores, como a abertura de novos cursos de medicina, aumento de novos registros, mais entradas do que saídas de profissionais do mercado de trabalho. Segundo esse estudo, o Brasil alcançou uma razão de 2 profissionais por grupo de 1.000 habitantes. Mas, por uma questão de metodologia, essas estatísticas diferem das estatísticas do Ministério da Saúde, que aponta uma razão menor, de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. E a razão disso é que, enquanto os conselhos utilizam a relação dos inscritos para fazer o cálculo dos profissionais e a respectiva relação com o número de habitantes do país, o Ministério da Saúde utiliza apenas o registro daqueles que são ativos. Portanto, a proporção real se aproxima mais de 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes. Não existe, em verdade, um parâmetro que estabeleça uma proporção ideal de médicos por habitantes que seja reconhecido e validado internacionalmente. O Reino Unido, por exemplo, que tem o segundo maior sistema público de saúde,
atrás do Brasil, que tem o maior sistema público de saúde do mundo, essa proporção é de 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Vejam a diferença, Brasil 1,8, Reino Unido 2,7. Sabemos, caros colegas, que existe no Brasil uma carência a ser suprida. A demanda por profissionais nas clínicas e hospitais, nas unidades de urgência e emergência, ainda é muito maior do que a oferta desses profissionais. Essa carência de médicos é ainda muito pior em regiões menos desenvolvidas e distantes dos grandes centros urbanos, o que significa dizer que estamos diante da má distribuição de médicos pelo território nacional. De acordo com o estudo do CFM, no Recife, por exemplo, temos uma proporção de 6,27 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse número coloca a capital de Pernambuco no 5º lugar entre as capitais do país na proporção de médicos por habitantes. Outras capitais de regiões mais desenvolvidas concentram ainda mais médicos. É o caso, por exemplo, de Vitória do Espírito Santo, onde a razão de 11,61 médicos para cada 1.000 habitantes é o que é registrado. Por outro lado, se nós olharmos a situação de Macapá, por exemplo, no Amapá, que tem a menor relação médico-população entre as capitais do país, se situa em torno de 1,38 médicos para cada 1.000 habitantes. As maiores disparidades, porém, são vistas nas cidades mais distantes dos grandes centros urbanos. Para se ter uma ideia, se Recife tem uma proporção de 6,27 médicos para 1.000 habitantes, em Pernambuco essa razão cai para 1,57 médicos, demonstrando que muitos lugares do interior provavelmente estão muito longe de uma razão até mesmo de um médico para cada 1.000 habitantes. Portanto, é uma situação enormemente precária. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, esses números, eles só não são piores porque nós estamos considerando os médicos do setor público e do setor privado. Se nós olharmos apenas para o Sistema Único de Saúde, nós vamos constatar que o quadro de falta de profissionais é ainda mais alarmante. E é, portanto, a população mais carente, aquela que usa exclusivamente o SUS, a que mais sofre. No SUS, segundo o Conselho Federal de Medicina, há uma razão de apenas 1,1 médico por 1.000 habitantes. Em Recife, que tinha uma razão de 6,27 médicos para cada 1.000 habitantes, quando se trata do SUS, essa proporção cai para 2,54. Mas se nós levarmos em consideração os médicos do SUS em Pernambuco, essa razão cai para 1 médico para cada 1.000 habitantes. Significa, mais uma vez, que várias cidades estão descobertas. O governo da presidenta Dilma e o Ministério da Saúde, pela ação do ministro Alexandre Padilha, estão atentos para esse problema. Lançaram até agora algumas medidas fundamentais para atenuá-lo e estão estudando outras iniciativas. Eu aqui gostaria de enfatizar o papel importante do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, que procura melhorar a distribuição dos profissionais no país, qualificando-os e estimulando a sua atuação nas periferias das grandes cidades, nos municípios do interior e nas regiões mais distantes. Como resultado da sua segunda edição, o programa levará 4.392 médicos para atuar na atenção básica de 1.407 municípios que hoje carecem de médico. Em Pernambuco, 382 profissionais trabalharão nas unidades básicas de 96 municípios. O Ministério também está estudando a possibilidade de trazer médicos estrangeiros para atuar no Brasil, a exemplo do que ocorre em outros países com sistemas universais de saúde. No Reino Unido, por exemplo, 37% dos médicos registrados foram graduados no exterior. Considero essa iniciativa louvável,
pois não podemos deixar nossa população desassistida. Porém, defendo que a revalidação de diplomas não ocorra de forma automática, mas como resultado de um processo de avaliação, treinamento e adaptação desses médicos à realidade do sistema de saúde pública no Brasil, com critérios bem definidos de compatibilização da grade curricular dos médicos formados no exterior e com estágios supervisionados. É preciso também garantir que os médicos estrangeiros venham para trabalhar em lugares com maior déficit profissional. No Canadá, por exemplo, os médicos estrangeiros passam 5 anos na atenção primária em áreas de escassez em troca de uma vaga no programa de residência médica. Tenho certeza que o governo está avaliando, vou concluir, senhor presidente, todas essas iniciativas de forma bastante criteriosa e que o país encontrará novas saídas que, somadas, reverterão esse quadro crítico que tanto afeta a qualidade do serviço de saúde no Brasil. Somos chamados, como Poder Legislativo, a darmos a nossa contribuição para que esse grave problema, esse enorme gargalo do Sistema Único de Saúde, que é a carência de profissionais, possa vir a ser enfrentado e superado. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Humberto Costa, se a presidência permitir. Pois não, senadora. Eu agradeço. Primeiro eu quero corroborar com o vosso pronunciamento. Não há dúvida que o Brasil hoje vive inúmeros problemas relacionados à saúde, que de fato é muito complexo, são problemas complexos. Entretanto, não podemos deixar de abordar esse que é um grave problema, que é a falta de profissionais. Eu venho de um estado, que é o estado do Amazonas, que um número significativo dos municípios não tem a presença sequer de um médico. O Provável, que Vossa Excelência acabou de falar, e é um programa muito importante, principalmente para essas regiões onde os profissionais não chegam. Dos quase 40 municípios ofertados para vagas, somente 11 foram preenchidos, o que nos mostra de que é preciso encontrar uma outra solução. É óbvio, uma solução segura, tanto para os profissionais, quanto para as pessoas que são assistidas por esses profissionais. Então, eu vejo que está na hora do Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, sentar à mesa. Hoje mesmo li uma notícia importante que a Presidência da República está buscando engenheiros fora do Brasil. E a gente não vê, por parte das entidades de engenheiros, tamanha resistência como nós estamos encontrando na área médica. E a gente não quer que ninguém venha trabalhar no nosso país sem que haja uma complementação na área de conhecimento, sem que haja um preparo para esses profissionais. Então, contamos com a colaboração dos nossos competentíssimos profissionais brasileiros, que têm que sentar à mesa com o governo federal, os governos estaduais, com o Parlamento brasileiro, para que juntos, com todas essas mãos trabalhando, possamos construir a saída para o problema que eu considero, como Vossa Excelência, muito grave em nosso país. Parabéns pelo pronunciamento e pelo seu projeto, senador. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, sempre muito coerente, e tenho certeza de que Vossa Excelência continuará a ser uma grande lutadora para que nós todos juntos possamos enfrentar esse grave gargalo do sistema público de saúde. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Eu que cumprimento e agradeço, senador Humberto, a minha vontade.